significa que eu me sinto muito mais à vontade de falar de bicho do que gente, né? Os animais eles seguem um comportamento geralmente padrão da espécie. E a gente vai falar sobre um animal que é daquela região lá de Brasília. Brasília fica localizado no Planalto Central. É a região bem centralizada do Brasil, né? Ela foi transferida para lá nos anos 50, no governo de Juscelino Kubitschek. Ali, antes de Brasília existir, já existia uma população considerável de lobo-guará. A gente vai falar sobre os lobos-guará. Desde já eu peço que você dê um like aqui. Vai ser um papo suave, né? Com leveza. Não vamos falar sobre política de governo, sobre ideologias. Não nesse vídeo aqui. Talvez eu faça um outro vídeo mais adiante, que eu preciso analisar mais o que aconteceu, né? A diferença lá entre vandalismo e terrorismo, diferenças entre racismo e injúria racial. Aí tem que se atualizar um pouco mais sobre as leis dos seres humanos, não as leis da natureza, as leis da genética. Então, com os bichos fica mais fácil. Com os bichos homens fica mais difícil. A gente vai falar sobre o lobo-guará, beleza? Desde já, vai dando um joinha, vai compartilhando com os amigos, inclusive com as crianças. Não tem cena de violência, de nudez, pornografia, terrorismo, um monte de ismo aí que vai fazer mal às crianças, tá? O lobo não é o lobo mau, o lobo na história que nós vamos abordar hoje. Ele é um lobo bonzinho e a gente vai descobrir o porquê, quais são os hábitos alimentares dele, o que está acontecendo de mudança na população de lobos-guará, né? E quais as lendas também que o povo cria sobre o lobo-guará, né? Algumas intercorrências com o lobo-guará, que a pessoa só vê a ponta do iceberg, ela não vê o que aconteceu antes da chegada dela ali até aquele local. Então a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre o lobo-guará é a taxonomia dele. O nome científico dele é Chrysocion brachyurus, né? Ele não é um lobo aparentado com um lobo europeu. Ele é mais aparentado com o cachorro vinagre, que é daqui da América do Sul, e com o cachorro do mato. Tem um vídeo nosso aí falando sobre o cachorro do mato. Lá a taxonomia dele é descrita como Tórcio tals, tá? Parece que de uns aninhos para cá mudou o gênero do cachorro do mato, né? Então são animais aparentados, o cachorro vinagre e o cachorro do mato. Uma outra dúvida frequente é se o lobo-guará ele compete com a onça pintada. A onça pintada ela também é endêmica do bioma cerrado, o mesmo bioma onde é endêmico o lobo-guará. Só que eles não estabelecem uma relação de competição ou de concorrência, porque a onça pintada é um animal de topo de cadeia, ela preda animais grandes, enquanto o lobo-guará ele preda animais pequenos, como o ratão do cerrado e outros roedores, de menor porte inclusive, e anfíbios, répteis, né? Dificilmente ele entra na água para predar um peixe. Então ele não é um concorrente da onça pintada. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. Ele é um animal também de relativo grande porte, né? Mas não compete com a onça pintada, tá? O lobo-guará, ele não se alimenta só de carne, ele não é somente carnívoro, ele é um onívoro. Isso significa que ele come outras coisas também que não sejam a carne. O lobo-guará ele é um dispersor de semente, porque ele também se alimenta muito de frutos no bioma do cerrado. Então é comum ver o lobo-guará sobre as duas patas traseiras e as patas dianteiras segurando no tronco de uma árvore
e ele se esmeirando para alcançar um galho abaixo de uma árvore para se alimentar de um frutinho, né? Ele se alimenta do fruto, come com a semente e tudo, aquilo passa pelo sistema digestório dele, tem contato com algumas bactérias presentes no intestino dele. Quando ele defeca com o adubo já, né? A semente já adubada. Então ele é um importante dispersor de sementes lá no cerrado. Mas o que está acontecendo atualmente? Está acontecendo é que esse lobo, ele é endêmico lá do Cerrado, lá do Planalto Central, aquela área ali de Brasília, as periferias de Brasília, né? E todo um entorno, ele está migrando para a Mata Atlântica. Ele já foi encontrado em vários municípios do Espírito Santo. E isso está acontecendo por causa dos desmatamentos na Mata Atlântica. Ele pegou ali um caminhozinho ali, seguindo por Minas Gerais ali, e chegou até um estado litorâneo, que é o Espírito Santo. Lobo-guará é monogâmico, ou seja, ele só tem uma única parceira, e a parceira também só tem um único parceiro. E aí formam os filhotinhos, né? Quando você vê vários lobos-guarás agrupados, é porque eles ainda são filhotes, eles ainda estão em fase de aprendizagem da caça, né? Aí eles ficam agrupados. Mas quando eles se tornam adultos mesmo, eles passam a ter vida solitária. E geralmente eles têm hábito noturno, eles saem à noite. Aí essas intercorrências todas, isso dá uma confusão danada. A gente vai ver logo adiante. Nem tudo que parece é. Muitas vezes o pecuarista encontra essa cena aí. A vaca morta, alguns urubus em volta e o lobo-guará nas proximidades, ou até mesmo às vezes sendo um oportunista, comendo a carne da vaca. E aí o que acontece? Aí esse pecuarista chega e dá tiros no lobo, né? Lobo tem a fama de ser mal, devido aos contos de fadas, né? Lobo mal. Fica subentendido que o lobo abateu a vaca. Você já viu no início do vídeo que esse lobo ele não tem na cadeia alimentar dele animais de grande porte, somente animais pequenos, como pequenos roedores, rãs e répteis. Aí a gente tentou fazer uma arte aí, porque o lobo-guará ele fica em pé, e às vezes isso acontece à noite. Tu já sabe que é para ele coletar frutos nas copas das árvores. Mas algumas pessoas que caminham à noite podem se deparar com situação semelhante a essa arte. Inclusive, a loba-guará ela tá com um bebezinho no colo. Aí surgem lendas e mitos, como o do lobisomem, né? Ele fica em pé, não é porque vira lobisomem, não é porque o lobo, durante o dia, que está de quatro patas no chão, e em pé pode ser encontrado à noite, que ele virou um lobisomem. Não é isso, gente. Isso também pode ocorrer de algumas pessoas pegarem, puxarem uma arma de fogo e dar tiro no bicho. Vai botar a munição de bala de prata, sei lá, um monte de lenda que vocês assistem nos filmes. Isso não procede, né? O lobo está de pé porque ele quer alcançar o fruto na árvore. Tá beleza? Tá compreendido isso?